Você sabe como que as plantas absorvem os nutrientes? Ou seja, como que os nutrientes estão disponíveis para a absorção pelas plantas? Essa é a nossa pergunta que nós vamos responder hoje. Olha só, a pergunta é a seguinte: professor, explica a diferença na prática das formas de absorção de nutrientes: interceptação radicular, fluxo de massa e difusão. Bom, possivelmente, se você não é da área, ou seja, talvez se você não tenha algum aprofundamento técnico, pode ser que esses nomes ficaram um pouco confusos para você, mas pode ficar tranquilo que eu vou te explicar de forma bem didática, bem prática, como que funciona cada uma dessas formas de absorção de nutrientes. E para a gente poder começar, eu já quero pedir que você se inscreva no nosso canal. É muito importante que você esteja inscrito no nosso canal, porque se você está inscrito, toda vez que a gente lança um vídeo novo, e toda semana tem conteúdo novo aqui no canal da AgriConline, você é avisado, ou seja, o YouTube te fala, ó, tem vídeo novo aqui, dá uma assistida, eu acho que você vai gostar. E é lógico, dá o seu like. Se você dá o seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e ele entrega para mais pessoas. Então, bora para o nosso vídeo de hoje. Vamos lá, começando então pela interceptação radicular. Não vou enrolar, vou falar diretamente como funciona. Vou utilizar aqui alguns exemplos mais didáticos, mais fáceis de entendimento. Pode ser que talvez você já tenha um conhecimento técnico mais aprofundado, pode ser que fique um pouco superficial para você, mas a intenção aqui é deixar claro que as pessoas entendam como funcionam essas formas de absorção. Começando então pela interceptação radicular. Como que funcionaria isso? A planta, o sistema radicular da cultura da planta vai se desenvolver e quando ele se desenvolve, ele vai de encontro ao nutriente. O nutriente está ali no solo, ou está ali na solução nutritiva, né? Ou está ali na solução, ele vai se desenvolver, a raiz cresce e quando ele vai crescendo, ele vai encontrando esses nutrientes. Então, o nutriente chegou próximo do sistema radicular, ou seja, através do crescimento, a planta consegue então absorver esse nutriente. Qual que é o grande problema? É que a área de crescimento radicular das culturas são limitadas. Então isso aqui acaba sendo um problema. O sistema radicular, ele não vai sair procurando os nutrientes aonde que tem, não. Ele vai crescer até onde ele tem que crescer, até onde o solo dá condições para que ele cresça, e aí ele vai de encontro com os nutrientes que for possível através desse crescimento. E aqui vai um ponto importante, por isso que o preparo do solo, solos menos compactados, solos com mais condições de crescimento radicular, eles tendem a favorecer não só a absorção de nutrientes, como também a absorção de água, o que é muito importante aqui para a gente. Então essa é a primeira forma, a raiz cresce e vai de encontro com o nutriente, é por isso que ela se chama interceptação radicular. A segunda forma é o fluxo de massa, o famoso fluxo de massa. Como o próprio nome diz, é um fluxo de massa. Ficou redundante, né? Pois é, mas como que vai funcionar? Vamos lá. Você sabe que existe um processo chamado evapotranspiração, que é tanto a transpiração da água pelas plantas, a planta vai transpirar água, então né, essa umidade ela vai para a atmosfera, como também a evaporação da água. Esse é o processo de evapotranspiração. O que acontece? Quando acontece esse processo de transpiração, há ali um fluxo dentro da planta, é como se fosse uma corrente de água. E essa corrente vem desde o solo até a planta, ela está passando ali do solo para a planta, indo para a atmosfera. Quando acontece este processo de transpiração, há um fluxo contínuo que vai vir lá do solo para próximo das raízes. Isso que está indo ali para próximo das raízes é uma espécie de solução. Tem água e tem nutriente. Esse movimento, então, é chamado de fluxo de massa. Então, é realmente o movimento da solução para próximo das raízes. E conforme esse movimento da água, esse movimento da solução vai acontecendo, também por conta do processo de transpiração, os nutrientes ali da solução vão indo junto e vão chegar próximo das raízes. Chegando próximo das raízes, então, vai acontecer o que a gente chama então de absorção, certo? Então esse daqui é o fluxo de massa, é o fluxo da água, o fluxo da solução em direção ao sistema radicular. Daniel, todos os nutrientes são absorvidos dessa forma? Não necessariamente. Tanto a interceptação radicular, quanto o fluxo de massa, quanto a difusão, que eu vou falar daqui a pouquinho, a maior parte dos nutrientes são absorvidos por essas formas. Só que cada nutriente ele é absorvido melhor por uma das formas de absorção. No caso específico do fluxo de massa, nós temos, por exemplo, cálcio, magnésio e nitrogênio, que vão ser mais favorecidos no fluxo de massa. Muito diferente do fósforo, por exemplo, que a sua absorção maior será na difusão, que é o que eu vou explicar a partir de agora.
Depois então nós temos esse processo de difusão. O que seria o processo de difusão? É um processo que vai acontecer simultâneo ao fluxo de massa. A água está ali se movimentando para próximo das raízes, para ali vizinhança das raízes. Dentro dessa água ali diluída, né, por isso que o nome é solução, vai acontecer o movimento de alguns nutrientes dentro dessa solução. Então, ou seja, é um movimento menor que acontece dentro da solução, ali para próximo das raízes. E aí nós temos alguns nutrientes, como o fósforo, que eu já adiantei, mas também o potássio, que vai ter uma absorção mais facilitada pelo processo de difusão. Então, se a gente for fazer um comparativo, seria assim, de forma bem superficial. Interceptação radicular, as raízes crescem e vão em direção aos nutrientes, vai em direção, ou seja, quem ela encontrar ali próximo, ela vai conseguir, teoricamente, absorver. Fluxo de massa é o movimento da água, o movimento da solução para próximo das raízes, e a difusão é o movimento do nutriente dentro da solução. Teoricamente, assim, de forma bem superficial, esse seria o processo de difusão, um processo, inclusive, muito importante, né? Como eu já adiantei, o fósforo, a maior parte da sua absorção, ela acontece pelo processo de difusão ali próximo das raízes. Por isso, a importância de manter um solo sempre úmido, para que a gente consiga aí ter um aproveitamento de nutrientes que são pouco móveis no solo, como o fósforo, por exemplo. Esse movimento, normalmente, ele acontece do local mais concentrado para o local menos concentrado, que nesse caso aí vai ser o nosso sistema radicular. Bom, essas foram as 3 formas que você perguntou. Queria saber se ficou alguma dúvida. Tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto? Comenta aqui embaixo. Vale lembrar que o próximo vídeo que a gente vai trazer aqui para o nosso canal, ele vai ser uma dúvida que vocês colocarem. Então, já coloca aqui embaixo, comenta aqui embaixo. Tá tudo certinho? Entendeu? Ficou com alguma dúvida? Ou tem alguma outra dúvida que seja prática, mesmo que não seja sobre esse assunto desse vídeo? Alguma dúvida relacionada a alguma cultura, parte de produção, fertilidade dos solos, nutrição, enfim, coloca aqui embaixo que eu estarei selecionando as principais dúvidas, vou selecionar uma que eu ainda não falei e vou gravar um vídeo para vocês aqui explicando. E vale lembrar que se você tem interesse em se especializar dentro do agro, agora você pode assinar a Agrico Online e ter acesso ilimitado a todos os cursos. Cursos que vão desde a área de produção vegetal, produção animal, mercado e carreira. Cursos completos, 100% online. Você recebe certificado após a conclusão de cada curso e, é lógico, tem suporte com os professores especialistas de cada área. Para você poder conhecer a plataforma, plano de assinatura, aqui embaixo desse vídeo tem um link, clica lá, com certeza vai agregar muito na sua carreira profissional ou como produtor rural. Ou acesse www.agricoonline.com.br. Muito obrigado pela sua atenção até aqui, um forte abraço e até a próxima.